Imagine só, ser pego por um xenomorfo é um dos maiores medos dentro do universo Alien. Não importa se você está em corredores escuros de uma nave abandonada ou em túneis úmidos de uma colônia, eles vão atrás de você. E a pior parte, eles sempre conseguem te encontrar. Não tem saída. Agora, o que chama atenção é o seguinte: como que essas criaturas conseguem fazer tudo isso sem olhos? Pois é, você deve estar se perguntando como algo que não enxerga do jeito tradicional consegue se orientar, caçar e ser tão preciso. Será que ele tem uma visão diferente da nossa? A verdade é ainda mais estranha e bem mais assustadora. Hoje a gente vai conversar como os xenomorfos percebem os seres humanos no ambiente que estão. Será que eles usam o olfato, a visão, feromônios ou algum sentido alienígena que a gente nem sabe como funciona? Antes de a gente mergulhar nisso, eu quero fazer um pedido para você. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, dê o like, se você puder compartilhar, porque isso ajuda a gente a crescer e trazer mais conteúdos como esse. Bom, depois disso, chega de enrolação, chega de churumelas e bora pro que interessa. Quando nós olhamos para a anatomia de um xenomorfo, a primeira coisa que chama atenção é o crânio alongado, sem nada que lembre olhos. Não tem pupila, não tem lente, não tem brilho, não tem nada. E isso não foi por acaso, tá? O artista H.R. Giger, quando criou o design do xenomorfo, ele fez questão de remover os olhos. Ele queria evitar qualquer traço humano que permitisse ao público criar uma conexão. Resultado disso, uma criatura que parece ainda mais fria, distante e aterrorizante. Mas então, se não tem olhos, como que eles enxergam? Na Terra temos exemplos parecidos. Morcegos usam a ecolocalização, toupeiras percebem vibrações no solo, mas os xenomorfos são outra história aqui. Eles foram projetados para caçar, são fruto de bioengenharia e não de evolução natural. Isso significa que seus sentidos podem ter sido desenhados para eficiência máxima. E aqui que entra a parte mais intrigante. Algumas versões da lore expandida de Alien, nos quadrinhos ou até em certos filmes, mostram variações em que os xenomorfos podem ter olhos, dependendo do hospedeiro. Em Alien Ressurreição, por exemplo, o recém-nascido tinha olhos visíveis. Isso sugere que o DNA do hospedeiro influencia o resultado. O ninho inteiro poderia ter variações, mais voltados para detecção química, outros para vibrações e quem sabe até um mutante raro com visão de verdade. O que torna tudo ainda mais implacável é a diversidade sensorial. Você pode até achar que está escondido deles, mas não está. Eles sentem cheiro, percebem o calor, escutam vibrações e talvez até detectem campos eletromagnéticos. É como se todo o corpo dele fosse um grande radar alienígena. Quando olhamos para os filmes, percebemos pistas sutis disso tudo. No primeiro Alien, a Nostromo tenta usar sensores de movimento para rastrear a criatura, mas a tecnologia humana é menos eficiente do que o próprio instinto de um xenomorfo, é óbvio, né? Já em Aliens de 1986, vemos a coordenação perfeita do enxame, quase como um exército de formigas bioengenheiradas. Se você pensa que eles apenas caçam, você está enganado. Eles pensam, eles planejam e a sensação é sempre a mesma. Você nunca está seguro. Bom, no final das contas, os sentidos dos xenomorfos são a parte do que os tornam tão aterrorizantes. A franquia nunca entrega todas as respostas e isso é justamente o que mantém o mistério e o medo. Eles podem não ter olhos, mas eles enxergam o mundo de um jeito que nós jamais poderíamos compreender. Além do olfato, o som também é a peça-chave. Os xenomorfos têm uma audição tão aguçada que lembra a de corujas ou de golfinhos. Eles não precisam emitir sons como morcegos fazem com a ecolocalização. O próprio crânio alongado deles funciona como uma espécie de caixa de ressonância amplificada com cada ruído, cada mínima corrente de ar. E não é por aí, eles também percebem vibrações pelo chão, pelas garras, pela cauda, e como se o mundo para eles fosse feito de ondas e movimentos, em vez de imagens. Você pode pensar em se esconder no escuro, pode até segurar a respiração, mas de algum jeito eles ainda vão encontrar você. Agora pensa comigo aqui, e se eles também sentissem calor?
Faz todo sentido, né? Mas imagine uma estação espacial gelada e o xenomorfo rastreando você pelo calor do corpo, como um predador com a visão térmica. Isso os tornaria caçadores perfeitos, feitos sob medida para qualquer ambiente hostil. Ah, e tem mais. Alguns teóricos acreditam que eles até captam campos eletromagnéticos, igual a tubarões ou aves migratórias. Isso explicaria por que parece que eles sempre sabem exatamente aonde você está. Mesmo que não haja nenhuma pista óbvia, é quase como se tivessem um sexto sentido alienígena. Quando olhamos para os filmes, encontramos várias pistas. No clássico lá de 1979, a tripulação do Nostromo depende de sensores de movimento, mas os xenomorfos já estão passos à frente deles e se aproximam em silêncio, e quando a tripulação percebe, já é tarde demais. Por exemplo, em Aliens de 1986, vemos a mente coletiva em ação. O enxame não ataca de forma caótica. Ele corta energia, bloqueia rotas de fuga, cerca os fuzileiros de maneira estratégica. Isso não é apenas um instinto, é comunicação. E provavelmente não é feita por palavras ou gestos, mas sim por feromônios ou até sinais bioelétricos. Em Alien 3, a coisa fica mais perturbadora. Lembra daquela cena em que o xenomorfo chega bem pertinho da Ripley e dá aquela fungadinha no cangote dela, mas acaba não matando ela? Isso porque ele detecta um embrião da rainha dentro dela. E é um momento arrepiante que mostra como esses seres conseguem perceber informações químicas ou genéticas no nível mais profundo. Já em Alien Ressurreição, o xenomorfo recém-nascido chega a reconhecer a ligação híbrida da nova Ripley, quase de forma emocional. Isso sugere que os sentidos deles vão além do físico e podem até tocar em algo próximo de empatia, digamos assim. E nas séries mais recentes como Alien Earth, que estamos acompanhando, vemos pistas de que essa percepção sensorial também alimenta a inteligência estratégica, ou seja, eles não apenas sentem o ambiente, eles raciocinam com base nisso. Se compararmos aqui com a biologia terrestre, os xenomorfos parecem uma mistura de criaturas das profundezas do oceano, formigas, abelhas, morcegos ou até tubarões. Um Frankenstein, digamos assim, perfeito de predadores reais que só é levado ao extremo. Agora imagine juntar tudo isso em um ninho, cada xenomorfo com uma habilidade diferente. Uma especializada em detectar cheiros, outro em captar vibrações, outro em sentir calor e talvez até um com olhos rudimentares herdados de um hospedeiro específico. Juntos eles funcionam como uma consciência coletiva. Se um te detecta, todos os outros também sabem. E é isso que torna a experiência tão aterrorizante. Eles não precisam de olhos. Aliás, talvez para eles ter olhos seja uma limitação. Enquanto nós confiamos demais na nossa visão, que pode ser enganada facilmente, os xenomorfos vivem num mundo muito mais completo, feito de cheiros, correntes de ar, calor, sinais, etc. Alguns fãs até especulam que eles têm algo parecido como percepção psíquica, quase como se soubessem onde você está, pensando onde você vai se esconder mesmo antes de você se mover. Parece um absurdo, mas teorias estão aí para isso. Mas nos atendo dentro da lógica da franquia, faz todo sentido que os engenheiros tenham projetado algo além da nossa compreensão. No fim, o maior terror não é só a aparência ou violência dos xenomorfos. É um mistério. Nós nunca sabemos exatamente como eles percebem o mundo, e isso nos deixa constantemente vulneráveis. A franquia joga com essa incerteza e é isso que mantém o suspense vivo. Eles podem estar em qualquer corredor, sentir você em qualquer esconderijo e atacar antes que você perceba. Olhos, para eles, são desnecessários. Eles têm algo muito mais poderoso, um arsenal de sentidos alienígenas criados com um único propósito: caçar, perseguir e matar. E é essa genialidade do design que deixa em aberto, mas sempre dá pistas o suficientes para você imaginar o pior. E é isso aí, galera. Agora com você, gostaria que você deixasse nos comentários o que você acha sobre essa percepção aí dos xenomorfos e o fato de que os olhos não signifiquem nada para eles, porque eles têm um sentido muito bom, e a gente viu isso muito agora em Alien Earth aí com a Wendy e os sentidos aí de frequência que nós estamos vendo aí na série. Bom,
Deixa aí nos comentários, vamos bater aquele papo, trocar aquela ideia. E eu vou ficando por aqui, galera. Muito obrigado a todos. Não esqueça de dar aquele apoio, porque isso ajuda bastante o canal, fechou? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço. Fui!